Muito boa tarde e boa noite para onde é de noite, a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta, 11 de agosto desse ano de 2023, e uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra na congregação que o reverendo Abraão Liberato pastoreia em Acapulco, Guerreiro, México. E também a sua esposa Ruth e a todos os que o acompanham e todos os irmãos ali reunidos em Acapulco e todos os que depois vão estar ouvindo e vendo e lendo essa introdução desse estudo bíblico que temos nessa ocasião sob o tema O que há de vir virá e não tardará. Essa mensagem foi pregada no dia 30 de novembro de 2014 em Bogotá, Colômbia, pelo nosso apreciado irmão e amigo William Souto Santiago, e ele usou a escritura de Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, para o qual quero ler essa porção, onde nos diz, no versículo 35 do capítulo 10, não percais vossa confiança, ele tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. E ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 11 e 19, do 11 ao 19. E na outra Bíblia ele desenha uma pirâmide e as eras, e uma seta a pedra angular, ou seja, no lugar onde se cumpre a promessa da sua vinda. Continua dizendo: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Mas nós não somos, porém, dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação do alma. O que há de vir virá e não tardará. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, como conhecer o que ainda não está escrito, que foi pregado em uma reunião de ministros, sábado, 29 de maio de 2004, em Santa Marta, México, nos diz: agora tivemos uns 2000 anos de dispensação da graça, e nos resta ainda um lapso curto de tempo que não sabemos de quantos dias, semanas, meses ou ano ver a dispensação da graça. Ou seja, que resta, ele diz, não sabemos quantos dias, semanas, meses, anos, mas está muito perto o final da dispensação da graça, para dar lugar à dispensação do reino. Em uma anotação de um estudo bíblico, ele escreve na escritura de Mateus 24, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. A escritura que ele coloca ali, 24, do 4 ao 14. E essa escritura
E diz, respondendo Jesus lhe disse, versículo 4 do capítulo 24, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Cristo é o ungido, o Messias. E aí ele escreve em cima de Cristo, ele escreve ungido denominacionalmente. Isso é que vem dizendo, esses que vêm dizendo que são o Cristo, ele diz ungidos denominacionalmente, não pelo Espírito Santo. Lembrem que essa é a anotação de um estudo bíblico nessa escritura, o qual já é a Bíblia, e podemos escrever, já sabemos. E enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E ele escreve os 3 anos e meio da semana número 70. Porque o fim já é o final da semana dos 3 anos e meio do final da semana número 70 da profecia de Daniel. E ele escreve em cima, ele diz a pregação, e ele escreve em cima aí de toda essa escritura, a pregação do Evangelho do Reino sendo pregada novamente. É o sinal de que breve vai vir o fim da dispensação da graça e o fim da obra de intercessão, e o fim para o mundo e suas nações, e o fim do reino dos gentios, para vir o reino de Cristo e os hebreus. Continua dizendo nosso irmão William aqui, na mensagem, como conhecer o que ainda nem está escrito. Agora, encontramos que para esse tempo final, todo relacionado à segunda vinda de Cristo e a revelação divina da parte de Deus para o último dia e com a qual nos revelará o mistério da segunda vinda de Cristo, tudo isso está dentro do Evangelho do Reino. Portanto, assim como Cristo esteve pregando no meio do povo hebreu, ele esteve pregando no tempo dos hebreus o Evangelho do Reino, e em parábolas falava do Evangelho da graça, porque quando falava em suas parábolas a respeito dessa dispensação da graça e da mensagem, ele falava em parábolas ao público, a seus discípulos, lhes falava mais claramente. Um pouco mais adiante ele diz, portanto, a promessa para a igreja de Jesus Cristo é que Cristo enviará o seu anjo para manifestar à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim abrir o mistério do 7º selo, abrir o mistério que os trovões falaram. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz na página 14, diz, agora, na metade da página diz, agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Eu quero falar sobre isso à igreja essa manhã. O mistério escondido que Deus teve na sua mente antes do início do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está se fazendo. Esse mistério tão grande é algo muito secreto, algo que eles tem tido como segredo e ninguém sabia nada, nem os anjos sabiam disso. Ele não revelou. Por isso foi que sob o 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio.
Quando Jesus esteve sobre a terra, perguntaram a ele quando voltaria. Ele respondeu: nem o Filho sabe quando isso vai acontecer. Soube depois, quando ressuscitou, recebeu esse corpo glorificado. E aí, pois, conhecia tudo, mas aí, nesse momento, quando fizeram a pergunta, ele não sabia. Diz, nem o Filho sabe quando isso vai acontecer. Então, Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso, houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram, e foi proibido João escrever a vinda do Senhor. O que contém a vinda do Senhor? O que é que contém? Os trovões, o qual foi proibido que João escrevesse. Essa é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não dê a conhecer, com certeza. Ele mostrou e revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. E ele escreve aí, a vinda do Senhor é o 7º selo. E em um estudo ele também escreve: ele virá clamando como leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Apocalipse 11, de 1 ao 14, 11, do 15 ao 19. E um pouquinho mais abaixo também ele escreve desse estudo: em sua vinda ele nos abrirá as Escrituras, o 7º selo. Apocalipse 8, 1 e Apocalipse 10, do 1 ao 11. Quem abrirá as Escrituras? Quem abrirá o 7º selo? O Senhor mesmo em sua vinda. O nosso irmão William continua dizendo: e vejam os trovões de Apocalipse capítulo 10, é a voz do leão da tribo de Judá, do anjo forte que desce do céu, e clama como quando ruge o leão, e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz do anjo que vem com o livro dos 7 selos abertos, e depois entrega ao homem. Aí, entregando esse livro a João, o apóstolo, está representando ou tipificando que Cristo, quando termine a sua obra de intercessão no céu, se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e o trará à terra e entregará ao homem para que o coma. E esse é o título de propriedade. No livro de citações, na página 113, nos diz do parágrafo 998, é que com os seus nomes, naquele livro, estava naquele livro para ser revelados, e o Cordeiro tinha revelado o livro, o Cordeiro o havia redimido, e escreve no Calvário, e de era em era. Mas ele não podia aparecer até que todo nome fosse revelado. E isso aconteceu sob o 6º selo, antes de que se abrisse o 7º. Então, é quando o Cordeiro vem por aquele que tinha redimido. Apocalipse 10, de 1 ao 6, ele escreve ali. E em cima escreve os nomes no livro. Sob o 6º selo, escreve Moisés e Elias, aparece o leão, ou seja, leão da tribo de Judá. Ele tinha escrito do lado 1940-2000, ou seja, ele escreve 2, 2 e um traço. Essa parte aí,
Veja que ele estava ali marcando alguma coisa. Nessa data. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Portanto, o título de propriedade voltará à terra para a restauração dos filhos de Deus à vida eterna física, para que a ressurreição dos mortos em Cristo venha e a transformação nossa, os que vivemos. Sem esse título de propriedade ser tomado da direita de Deus no céu por Cristo, o Cordeiro de Deus, que também é o leão da tribo de Judá, e abri-lo no céu e trazê-lo à terra em Apocalipse, capítulo 10, e entregá-lo ao homem, sem que isso aconteça, não tem ressurreição para os mortos em Cristo, nem transformação para nós, os que vivemos. E agora vejam que quando Cristo entrega a João, que é o tipo e figura da igreja, e de todos os mensageiros que Cristo enviaria à sua igreja, e consequentemente da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, e do mensageiro do último dia, quando ele entrega o livro, Cristo, o anjo forte, ele diz: toma e come, será amargo em teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E João o pegou e comeu. E na primeira ocasião, é a primeira ocasião na história da raça humana em que o homem come esse livro. Está profetizado que o receberá e o comerá. O receberá da parte de Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu, o qual traz, aberto em Apocalipse capítulo 10. E depois que o come, se torna amargo no ventre, mas na sua boca é doce como mel. Ou seja, que para falar é doce. Não tem coisa mais doce que a palavra de Deus, que a mensagem de Deus. Embora que é amargo porque recebe perseguições, críticas e assim por diante, pelo que comeu e depois falou. Enquanto isso, não tem críticas e nem nada, nem perseguição para esse instrumento, mas uma vez que o come e fala, automaticamente vem perseguições, vem críticas, mas isso já foi profetizado. E isso tem que ser assim, porque já foi falado. Falado que seria dessa maneira. Mas foi dito a ele, é necessário que profetizes outra vez. Ou seja, que ele já tinha profetizado sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, que a mensagem profética do último dia, de todas as coisas que em breve deve acontecer na terra, terá aquele que no último dia estará comendo desse título de propriedade, que será um membro do corpo místico de Cristo, em quem estará o Espírito Santo para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer, e vai ser a manifestação de Cristo nele. Lembrem que cada anjo ou cada mensageiro em cada era foi um anjo mensageiro de Jesus Cristo e foi enviado para dar a conhecer as coisas que estariam acontecendo na sua era, mas refletia também, tipificava o que estaria acontecendo mais acima, porque a igreja do Senhor vai para cima, vai crescendo até ser um templo, uma estatura de um varão perfeito. Vai subindo de era em era. O reino dos gentios é ao contrário, ele vai descendo. Assim como os apóstolos e os diferentes anjos mensageiros da igreja, foi o Espírito de Cristo manifestado neles, trazendo a mensagem ao mensageiro e depois, através do mensageiro, falando ao povo. Essa foi a forma que Deus usou, e Deus não muda a sua maneira de trabalhar. Como Ele trabalhou no passado, Ele estará trabalhando neste tempo final. Portanto, esse mensageiro de Deus, do último dia, que comerá esse livro, estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Ele terá o título de propriedade e o terá dentro dele, o comerá. E vai ser a primeira ocasião na qual esse título de propriedade tenha sido entregue ao homem que o coma.
Vejam, se ele disse que isso acontece quando ele saia do trono de intercessão, ele falou aí em 2004, e que quando ele saia do trono de intercessão, toma o título de propriedade, o abre, em Apocalipse 10, desce com o livro na sua mão, aberto, para entregar ao homem, para que profetize, pois automaticamente tem que entender que tem que ser um homem que esteja vivendo, vivo nesse planeta Terra, para poder efetuar, realizar esse trabalho. Isso que foi falado lá tem que ser feito realidade. E, consequentemente, isso, quando aconteça, é que já saiu do trono de intercessão. E quando vimos que isso aconteceu, quando ele já cessou de tudo correspondente à dispensação da graça, o qual ele disse em 2015, 2016, 2017, 2018, ele já dizia: a porta da dispensação da graça breve vai ser fechada. E isso acontece depois que a dispensação da graça termina. Para entrar a essa dispensação do reino, no qual tinha vindo se entrelaçando com a dispensação da graça, porque tudo é um entrelace, até que começa depois sozinha a dispensação do reino. E dentro da dispensação do reino, Deus trazer todas as bênçãos que tem dentro dessa dispensação. E como Ele nos disse, não pode vir a ressurreição, nem a transformação e nem o rapto, sem que ele traga esse título de propriedade. O título de propriedade tem que estar na raça humana, no meio da raça humana, para que isso aconteça. Não aconteceu no tempo de irmão Branham, tampouco aconteceu no tempo de irmão William, porque se tivesse acontecido nesse tempo, o milênio já teria acontecido, já estaria o milênio, já estaríamos desfrutando do reino milenial. Mas isso, nesse tempo, não tinha acontecido. O maior segredo que Deus guardou era o cumprimento da sua vinda e ele trazer esse título de propriedade. Porque o que tivesse esse título de propriedade era dono do universo todo, do planeta Terra completo, do povo hebreu completo e do trono de Davi completo. Ou seja, todos os títulos de filho e herança que cada título de filho tem, esse que tivesse o título seria o herdeiro. E os escolhidos de Deus são os que recebem esse título de propriedade também e vêm a ser herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, esse mensageiro de Deus, do último dia, que comerá esse livro, estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Ele terá o título de propriedade e o terá dentro dele, o comerá. Eu estou lendo de novo, e vai ser a primeira ocasião na qual esse título de propriedade tenha sido entregue a um homem que o coma. Adão o teve e não comeu. Cristo recebe no céu e não come, e entrega o homem para que o coma. Um pouco mais adiante, quando eu digo mais adiante, 2 ou 3 parágrafos, ou às vezes várias páginas mais à frente, mais adiante dessa mensagem, e eles colocam ali 2 reticências à frente e começa outro parágrafo. Portanto, os eventos que estarão acontecendo nesses dias finais, antes da grande tribulação e durante a grande tribulação, estarão sendo transmitidas à raça humana por meio do Espírito Santo, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Veja, aí está de novo o anjo em cena, operando nesse tempo final. Lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações,
que estará manifestada no meio da igreja de Jesus Cristo em carne humana, dando-nos a revelação de todas estas coisas que em breve deve acontecer. Mas esse anjo é o homem, um crente em Cristo, mas nele estará o Espírito Santo falando-nos e ensinando-nos toda esta coisa que deve acontecer em breve. Essa é a forma em que conheceremos até o que nem está escrito, mas que foi falado ao profeta Daniel e também a João, o apóstolo, nos 7 trovões que Cristo emitiu, o anjo forte que desceu do céu, em Apocalipse capítulo 10, com um livrinho aberto em sua mão. Cristo não disse que contém esse livro. E aí em Apocalipse capítulo 10, Cristo não disse o que contém nesse livro, aí no capítulo 10, mas Ele dá esse livro para que o homem coma, para que esse homem depois fale o conteúdo desse livro, para assim dar a conhecer o que nem ainda está escrito, mas que foi prometido, que vai ser dado a conhecer, o mistério de Deus, será consumado o mistério de Deus. E sabemos que ele tinha nos dito, o nosso irmão Branham, e também nosso irmão William, que isso seria dado a conhecer na carpa, o ensinamento sobre carpa, no cumprimento da terceira etapa. Portanto, esse é o tempo mais glorioso de todos os tempos, onde estaremos compreendendo como conhecer o que ainda nem está escrito, porque o que ainda não está escrito foi impedido que Daniel escrevesse, ou falasse, ou ensinasse, e a João, o apóstolo, escrever o que os trovões falaram. Quando os selos disse ali, João, deixa passar, não digas nada, não escrevas nada, deixa passar, porque tropeçarão com isso. Eu vou revelar naquele dia quando eles tenham necessidade de sabê-lo. Vejam, tudo isso estará sendo falado por Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro à sua igreja, e consequentemente estaremos conhecendo o que ainda nem foi escrito, o que ainda nem foi escrito, o que ainda não está escrito. Quando os trovões falaram, as suas vozes, e João não pôde escrevê-lo, porque o que os trovões falaram é a revelação do mistério do 7º selo, a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Portanto, houve um propósito pelo qual Deus não permitiu que fosse escrito por João o que os trovões falaram, para que o diabo não soubesse, não conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo e não imitasse esse evento tão grande e não enganasse as pessoas, e o diabo não enganasse as pessoas. Vejam, ele diz, para que o diabo não conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo e não imitasse esse evento tão grande. Aí está mais claro, nós estamos vindo falando, mas eu acredito que aí é uma das ocasiões mais claras que o irmão William diz. Vejam, como se chegasse a ser falado abertamente no tempo do irmão Branham, ou no tempo do irmão William, quando Deus foi cumprir esse mistério do 7º selo, então o diabo poderia imitar. Como? Pois, usando o homem, levantando o homem também, e enganaria sim aos escolhidos, porque era a maneira na qual Deus cumpriria essa promessa. Vejam na mensagem, experiência pessoal com Deus, na página 14, diz, eu creio, o irmão Branham diz, eu creio que no dia de Pentecostes, o Consolador, o qual é o Espírito Santo, o qual é o Espírito de Jesus Cristo dado à igreja, e Jesus vive em sua igreja, em seu povo nessa noite, assim como ele viveu com eles em um corpo de carne, a carne teve que morrer para ser um sacrifício, escreve sacrifício, e redimir-nos de retorno a Deus para pagar o castigo de morte que nós cometemos.
E agora, eu creio que algum dia ele virá fisicamente em uma forma corpórea. O mesmo Jesus que se foi, o Espírito será tomado da igreja de volta ao corpo de Cristo e ele retornará de novo em uma forma física, assim como ele se foi. Jesus mesmo, comendo e bebendo e falando com seus discípulos. Eu acredito que ele virá e creio que essa é a única resposta aos problemas do mundo hoje. Isso é correto. E ele escreve a segunda vinda de Cristo. Vejam como o irmão Branham nos diz aí, como é que Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor e como é que será cumprida a sua vinda nesse tempo final. E nos diz a forma. E aqui o irmão William fala, vejam, isso foi guardado em segredo para que assim o diabo não imitasse esse cumprimento. Era imitável o que nós temos estado falando, ou seja, era possível imitar. Era algo que podia ter os elementos, uma pessoa podia ter os elementos, mas agora não o espírito ministerial de Jesus, nem de Elias e nem de Moisés. Ou seja, não teria o Espírito Santo nele, mas sim a forma e a maneira que era levantando alguém dentre os vossos irmãos. E isso podia imitar. Agora, o trazer a revelação e o conhecimento do que daria a igreja noiva, o que a noiva precisa para ir no rapto, isso não. Mas traria muito dano se ele tivesse conhecido esse mistério antes. E agora, enquanto está se cumprindo, pois, melhor o que vem são perseguições, críticas e blasfêmias e toda coisa. Porque como ele não sabia nada, pois para ele isso é fanatismo, é loucura. E é melhor que ele se mantenha pensando desse jeito, enquanto os escolhidos recebem o que precisam, a fé, para já irmos daqui dessa terra, a ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, portanto, esse mistério do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo, será revelado somente por Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E um anjo mensageiro é um instrumento de Deus enviado para esse propósito, para o cumprimento dessa promessa. Através do seu anjo mensageiro aos escolhidos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o ensinamento da chuva tardia que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Na página 94 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 809, diz: essa é a razão pela qual temos um Irineu e um Policarpo, e estes indivíduos, São Martim, quando esse anticristo estava montado com seus falsos ensinamentos, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, o qual é a palavra manifestada em Espírito Santo. E desenha uma pedra angular e as eras e escreve, o ensinamento leão de Judá. Nosso irmão William continua dizendo aqui, quando Cristo se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade e o abra no céu, depois o trará à terra, porque já terá se completado a sua igreja. Veja, é depois que se completa a igreja que ele toma o título de propriedade. E o programa de intercessão já terá se completado e já não terá sangue no trono de intercessão no céu. Portanto, a dispensação da graça termina, o qual isso já é uma realidade, já terminou.
E Cristo se converte em leão da tribo de Judá, em Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, porque Ele vai reclamar tudo que Ele redimiu com seu sangue e vai materializar todo o seu programa. Na página 77 desse livro de citações, também nos diz na página 658, diz: a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o Zodíaco nos céus. Começa com uma virgem, termina com Léo, o leão. E quando Deus chega dentro deste sexto ou sétimo selo, você encontrará quando este outro selo foi aberto. A marca do zodíaco desse lugar foi Câncer, o peixe cruzado. Essa é a era cancerosa em que estamos vivendo agora, revelado. E a próxima coisa, o selo foi rompido. Ele revelou leão, o leão, a segunda vinda de Cristo. Este selo foi rompido, o sétimo selo, que o leão revelou a segunda vinda de Cristo. E ele escreve aí Câncer, traço, revelação, leão, traço, segunda vinda. Na página 59 do livro de Eras, editado, diz: aquele dia vem muito em breve, a figueira brotou, os israelitas estão esperando o Messias, eles estão esperando e seus ensinamentos quase estão a ponto de se cumprir. Israel será renascida espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida, escreve Moisés e Elias, está a ponto de revelar-se a ela. Continua dizendo na mensagem que estamos lendo, diz: portanto, estamos esperando que Cristo complete a sua igreja e se levante do trono do Pai, e então virá com o livrinho aberto em sua mão e o entregará a esse mensageiro que ele terá na terra, em meio da sua igreja, e o comerá, e então o título de propriedade já estará na raça humana, para ser restaurada a raça humana para a vida eterna física, começando pelos escolhidos, membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que serão restaurados à vida eterna física. Para poder ser restaurados os escolhidos à vida eterna física, porque já não estamos no espiritual. Para ser restaurados, estes corpos mortais ser mudados a corpos eternos e glorificados, é preciso o título de propriedade no meio deles. Diz o nosso irmão William: essa parte de Cristo se levantar do trono do Pai ainda não se cumpriu. Em 2004, ele está falando ali. Depois, mais adiante, ele falou em 2015, 2017, 2018. Ali ainda, isso ainda não tinha acontecido, mas já aconteceu. Portanto, Cristo ainda não tomou o título de propriedade e não o abriu. Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, nos diz, na página 50, vocês entendem? Todos esses que morreram através das eras estão nos esperando e estão dependendo de nós. Então, essa igreja, Laodiceia, tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição, e ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que essa igreja chegue à perfeição.
Mas quando Cristo, na verdade, vem, reticências, e você notará que essa igreja vai diminuindo mais e mais. E, na verdade, é muito mais do que como está aqui no desenho. Porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde o seu ministério será da mesma classe que foi no início. Porque quando volte, esta pedra coroadora, ou seja, a vinda do Senhor, e reticências. E as pirâmides têm uma pequena abertura onde se assenta a coroa. E ele desenha ali em cima, eu não lembro se nós tínhamos mostrado, ele desenha uma pirâmide e um cantinho da esquina da pedra angular tirado e a parte de baixo das eras. Vamos colocar para que vejam aqui, porque ele desenha a pedra angular, as eras, e vamos dizer, quando se faz um desenho e a pessoa faz assim aquele desenho para se aproximar daquele pedacinho de área, pois ele em cima ele desenha ali o que é. Vamos ver aqui o que ele desenhou ali, e ele escreve: aí se entrelaça uma com a outra. Veja onde é o entrelace, vamos ver. Acho que dá para focar um pouquinho aqui. Vamos pôr primeiro assim, para ver essa partezinha aqui. Veja, aqui é o desenhinho que ele põe, e aqui ele põe um cantinho, tanto embaixo na sétima era, que é a última, e em cima a pedra angular, pois essa esquina, esse cantinho aqui. E depois aqui ele coloca um pouquinho maior. Vamos aproximar um pouquinho mais para ver se não desfoca. Aí ele coloca, ele faz um desenhinho, e aqui onde ele escreve isso que eu li a vocês, aí se entrelaçam uma com a outra. Agora vejam algo que estivemos falando, e eu me regozijei muito nesses dias quando eu vi um estudo bíblico. Vamos continuar agora nesse aqui, mas vejam. Vocês lembram do desenho que nós fizemos, onde Deus nos mostrou vamos ver como nós conseguimos fazer aqui. Podemos colocar nesse aqui o que nós tínhamos desenhado ali no chão, que nós fizemos um desenho. Isso foi uma das conversas, foi uma das conversas, e nós tínhamos desenhado ali com uma varinha no chão, e vamos dizer, isso aqui foi mais ou menos o que nós desenhamos ali, e nós tínhamos colocado o R, era para não escrever graça, mas vamos dizer, vamos colocar aqui, graça, dispensação da graça, e tínhamos colocado até aí. Foi mais ou menos assim que era o que nós tínhamos, vamos ver, que nós tínhamos feito, tínhamos desenhado a pirâmide, vamos ver, e tínhamos colocado a dispensação da graça, e aí depois GR, mas se referia à graça, DR, e tínhamos colocado até aqui. Por quê? Porque mesmo que nesse espaço é esse entrelace da dispensação da graça com a dispensação do reino, no fim da dispensação da graça, pois tem um momento onde ele termina e começa sozinha a dispensação do reino. E veja o que ele escreve, o que ele desenha, se referindo
as vigílias da noite, e na parte onde está escrito, na escritura de São Marcos 13, São Marcos 13, 24 ao 37, e essa é a escritura. Aí completa, vocês depois poderão ler, mas podemos ler somente o versículo 35, onde diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer, ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou pela manhã. Então ele escreve, se ao anoitecer, ele escreve aí de 6 a 12. E está colocando aí 6 horas, mas ele colocou de 6 a 12. Se ao anoitecer, depois ele põe ou à meia-noite, coloca de 12 a 3, ou ao canto do galo, coloca de 3 a 6, ou pela manhã, ele coloca de 6 a 9 e desenha uma pedrinha angular. Mais em cima, vem e coloca isso na pirâmide com as eras. E veja como ele coloca as horas ali. Ele coloca, vamos ver aqui, ele coloca aqui, de 9 a 12, na primeira parte, lembre que essa é a restauração da árvore noiva, que está na parte final, nas últimas 4 etapas. A primeira, veja, Lutero, de 9 a 12. Depois ele coloca na parte de Wesley, de 12 a 3. Mas olhe onde ele coloca de 3 a 6, que é a parte da sétima era, incluindo essa brecha. Porque aí, se você observa, ele coloca até o cantinho da pedra angular, até o limite da pedra angular, onde entra, onde se mete essa terceira etapa dessa restauração da árvore noiva. Veja, onde nós colocamos há pouco tempo, na parte onde terminava a dispensação da graça. E depois ele coloca aqui na pedra angular, de 6 a 9, que é onde acontece a vinda do Senhor. Vejam como Deus aí nos vindicou isso que nós estivemos falando há uma semana ou duas, e como a dispensação da graça entra até o finalzinho da pedra angular, onde estava o mensageiro precursando fora da sétima era, mas pertencia ainda à dispensação da graça. E onde esse arcanjo aparece falando a Maria, veja, também aparece, mas dentro da dispensação da graça, para dar lugar depois à dispensação do reino, onde se abre uma nova dispensação. Eu estive muito regozijado quando eu li isso tudo, e esse estudo foi de que hora é no relógio de Deus, que está muito tremendo esse estudo. E vejam como aí está nos mostrando até onde chegou a dispensação da graça. Agora veja o que o nosso irmão Branham continua dizendo aqui, onde nós estivemos lendo, da estatura do varão perfeito. Ele diz: onde se assenta a coroa, não é unicamente uma coroa plana, senão que tem um pequeno limite, uma borda, e tem que ser assim para derramar a água. E essa igreja tem que ser afilada. E ele escreve ali a pedra angular, e já viram os diferentes desenhos ali? Todas as outras pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas, até o ponto que não pode nem introduzir nem ali uma
uma navalhazinha, uma lâmina. E assim que foram construídas, e aqui em cima, onde se assenta a coroa, reticências, a pirâmide mesma, o corpo de Cristo terá que ser afilada. Não é simplesmente algum credo, doutrina ou alguma coisa pela qual tivemos passado, senão terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando Ele venha e aquele ministério se una perfeitamente, então virá o rapto e a ascensão ao nosso lar celestial. Senão que terá que ser algo, ele escreve algo, escreve Deus em carne. E aqui à esquerda ele escreve rapto e uma pedra angular e as eras, e a seta assim a pedra angular, que é onde o rapto acontecerá. Que ele disse que, na mensagem do rapto, ele disse que será de 6 a 9 da manhã. E onde ele coloca? A parte de 6 a 9 na era de pedra angular. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora lembrem, ainda estamos no tempo de intercessão. Se ele ainda está no tempo de intercessão, pois não pode colocá-lo na pedra angular, porque a intercessão está onde nós vimos ali nos desenhos, que está na parte da brecha, que também cobre essa parte, esse tempo de intercessão, porque o lugar santíssimo estava sendo construído com pedras vivas. Faltava esse grupo. E para poder estarem no lugar santíssimo, pois tínhamos que entrar pela porta da primeira vinda do Senhor, para sermos aspergidos pelo sangue do Cordeiro, sermos limpados e assim nascer de novo, ter o corpo teofânico da sexta dimensão. Era o grupo que faltava, o mais importante para colocar esse grupo na pedra angular. Agora, diz, ainda estamos no tempo de intercessão, até que entre até o último escolhido de Deus ao corpo místico de Cristo. Mas de era em era, tem estado se cumprindo os selos, os correspondentes a diferentes eras. O primeiro, segundo e terceiro selo se cumpriu durante as 7 eras da igreja, durante a dispensação da graça, e se resta algo deste terceiro selo por se cumprir, está se cumprindo em nosso tempo. Vejam, primeiro, segundo e terceiro selo, se resta algo ali, pois onde teria que terminar de se cumprir estes primeiros 3 selos? Dentro da dispensação da graça. O quarto selo corresponde, que é onde ele estava ali. Aí está nos falando em 2004. O quarto selo corresponde ao nosso tempo, no qual vai se cumprir quando Cristo se levante do trono do Pai. Quando Cristo se levante do trono do Pai, aí este quarto selo entrará em pleno cumprimento. Vejam, é no final da dispensação da graça, porque é quando Cristo se levanta do trono de intercessão, pois consequentemente é quando o último entre. Que isso aí ainda não tinha acontecido nesse momento, mas já aconteceu. Mas antes disso, o anticristo, o homem de pecado, com os 10 reis, vão perseguir a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Vai começar com uma apertura para depois estendê-la a uma perseguição à morte. Mas para esse tempo, o Espírito Santo já disse que quando vem a apertura, então o que vimos em parte ser manifestado no ministério do reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. A terceira etapa,
onde a plenitude do poder de Deus será manifestada, e então aí será onde se cumprirão todas as coisas que foram vistas na visão da carpa. Quando Cristo opere plenamente sobre essa terceira etapa, é o tempo em que Cristo deixará o trono de intercessão, e então Cristo ressuscitará todos os mortos em Cristo e nos transformará todos os que vivemos em sua obra de reclamação. E aí está todo um pacote aí, mas lembre que cada coisa tem o seu tempo de cumprimento. Portanto, tudo isso corresponde à etapa da dispensação do reino se abrindo. Assim como a transformação interior dos seres humanos começou no dia de Pentecostes, sob a dispensação da graça que se abriu, na página 85 do livro de Citações, nos disse, no parágrafo 730, diz: João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro sangrando, tremendo e ferido. Ele tinha prevalecido. Você sabia que ele tinha estado em batalha. Tinham matado, mas ele estava vivo de novo. João não tinha se fixado nesse cordeiro com antecedência, não tinha sido mencionado, em nenhum lugar tinha sido mencionado. João, ao ver por todo o céu, não o viu, mas ele surge aqui. Veja onde apareceu, de onde veio? Veio do trono do Pai, onde tinha estado desde que o tinham sacrificado e tinha ressuscitado. Se levantou e sentou-se à destra de Deus, vivo, para fazer intercessão. Amém. E desenhe uma estrela de Davi. Ali está hoje levantado como um intercessor com o seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. E ele escreve: o Cordeiro veio do trono do Pai. Daniel 12, 1. Ele escreve ali essa escritura, o qual ali nos diz: naquele dia se levantará Miguel. Agora em cima escreve: João chorou porque, ou por tudo, João esperava ver um cordeiro e apareceu. João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro. Continua dizendo o nosso irmão William na mensagem. E agora, para a transformação física será sob o começo da dispensação do reino que se abrirá. Quando? No começo. Porque a dispensação do reino chega até o fim do reino milenial. Vejam, a dispensação da graça durou 2000 anos aproximadamente, e a dispensação do reino, 1000 anos. E diz, continua dizendo, para esse tempo, sob esta manifestação plena de Cristo à sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Quando a dispensação do reino esteja aberto, ele já estará fora do trono de intercessão, já terá completado a sua igreja. E para esse tempo ainda, vejam, encontramos que haverá pregação, haverá chamamento ao altar. Muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passarem pela grande tribulação. Agora lembre que essa parte está em processo, até que vai chegar esse momento. Enquanto isso, está na parte mais importante, mais gloriosa dessa terceira etapa da visão da carpa, porque é o abrir a palavra, o abrir, o revelar, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual é o que dá à igreja noiva a fé para ser transformada e raptada. Depois, é para as fátuas. Por isso, vocês ainda podem ver que não se chegou a esse momento, mas breve vai se chegar a esse momento na qual vocês estarão vendo as pessoas recebendo diante do Senhor
e estarão vendo como tudo isso vai se mover no meio da igreja, mas essa parte já corresponde às virgens adormecidas, às virgens fátuas, as quais estarão se preparando para passarem pela grande tribulação e morrer pela mensagem. E preparando-se para passar pela grande tribulação, porque a terceira etapa é para as prudentes, mas é também para as fátuas e também é para o mundo. Isso está na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1057. E vejam, na página 99, na página 99, corrijo, na 10A, parágrafo 99, do livro de Citações, esta citação colocaram nesse estudo bíblico, em um dos estudos bíblicos, e nesse estudo, nessa porção, que colocaram apenas uma parte, e ele escreve ali, vamos ler na partezinha, aqui para ver o que ele escreveu aqui também, no livro de Citações, página 10A, parágrafo 99, diz: no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora começa a receber essa mensagem, desenhe uma pedra angular e as eras, e a pedra angular, uma seta, a pedra angular, onde diz, no mesmíssimo minuto em que esse mundo, aí do lado, desenhe uma pedra angular e a seta até ali, porque é nesse tempo da era de pedra angular que isso acontece. De fora começa a receber essa mensagem, esta é exatamente a hora da sua vinda. Quando as virgens fátuas compreenderam que não tem azeite suficiente em suas lâmpadas e quando vieram a bater na porta para obtê-lo, foi aí exatamente quando a noiva se foi. E ele escreve aqui nesse estudo bíblico, nesse extrato que colocaram, outro virá e continuará. Ele vai levar a mensagem. Mais outro lugar do que os que ele já escreveu, de que outro estaria levando a mensagem. Como o irmão Branham disse, talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, porque a mensagem e o mensageiro é a mesma coisa. Por isso, quando ele dizia, estas fitas vão continuar tocando, ou seja, por anos, a mesma coisa que a mensagem do irmão William, e ele podia dizer, estas fitas, esses livros, esses folhetos, estarão circulando por anos. Depois que eu vá, ele podia dizer ali, um pouco mais claro, porque a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Não podemos colocar o olhar no homem. É sempre na manifestação de Deus em Espírito Santo nesse homem, mas não olhamos o homem, olhamos a Deus operando no homem. Porque já aconteceu nas eras passadas, que eles focam no homem, Deus vê o homem e continua olhando o homem. Mas quando ele volta, vai fazer isso, porque ele não cumpriu isso. E ficam olhando o homem, mesmo que dizem que veio a mensagem, porque aqui ele diz que a mensagem veio, mas eles ficam focados, olhando ao personagem, não aquele que estava atrás do personagem. E Deus vem e envia outro mensageiro, e eles ficam esperando a esse mensageiro que trouxe essa profecia, e ficam esperando
para que ele venha. Enquanto Deus continua operando contra o mensageiro, e ele passa por cima deles, e veja o que nós lemos, de 9 coisas já foram cumpridas, ele diz ouvidas, ou seja, faladas, profetizadas. E a número 10, pois também tem que ser ouvida. E ele diz que se nós não vigiarmos, esta passaria também por cima, esperando a pessoa, para que em uma dessas vozes volte de novo, por meio desse instrumento que Deus usou naquele momento, para voltar de novo a ouvir. Mas eles não estão vendo que Deus vai mudando, Deus em metamorfose vai mudando de instrumento, de véu de carne. Terminou terminou o trabalho e se vai. Veja, o grupo do irmão Branham ainda está esperando que ele venha cumprir o que não cumpriu estando ele aqui, quando ele disse que cumpriria. Mas não tiveram, Deus não abriu o entendimento deles, não revelou a eles que é o Espírito ministerial que estava nele, quem estava falando era o Espírito Santo falando, porque ele sempre presente, é Deus presente falando, e ainda estão esperando que ele venha cumprir a promessa de percorreremos este caminho outra vez, a promessa da visão da carpa, a promessa de Apocalipse 11, porque ainda disse, ele tem que vir para que o matem, porque é um sonho, e o Espírito Santo disse que isso tem que acontecer, pois ele tem que vir, então, algumas pessoas ainda estão pensando assim, mas os entendidos, os escolhidos de Deus nesse tempo final, viram até onde voou, conheceram e entenderam, Deus revelou a eles no tempo em que é necessário saber e conhecer isso tudo, que é hoje, esse dia presente, eles viram o que o irmão Branham viu, a coluna de fogo, essa luz disse que voou de mim, e se foi falar outro mais acima. Eles viram isso e viram até onde voou a coluna de fogo. E agora continua dizendo, onde nós ficamos aqui na mensagem que estamos lendo, como conhecer o que ainda nem está escrito. Continua dizendo, portanto, o mundo verá essa manifestação plena de Deus, e o povo hebreu dirá, isso é o que nós estamos esperando. A terceira etapa para a igreja noiva de Cristo trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. E com isso, pois, virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. A página 41 do livro de citações, no parágrafo 334, diz, lembrem que a terceira etapa também é para os 144 mil, porque vejam, nos diz, na página 41, parágrafo 334, ó José, quando viu o menino Benjamim parado ali, esse é o seu irmão mais novo, ele viu o menininho Benjamim, agora tão jovem, situado ali, as tribos da terra, os judeus retornam, aí ele escreve do lado, José, retornam ali onde haverá 144 mil deles parados ali, para receber a Cristo quando o vejam vir. Eles dirão, eis aqui, esse é o nosso Deus em quem esperávamos. Então, virão as suas feridas. De onde vieram essas feridas? Ele dirá, da casa dos meus amigos, e chorarão e lamentarão, e cada família, suas tribos de Davi e Naftali, e diz, todos ficarão, cada família, e eles lamentarão, quando o vejam de pé no ar. Ele, o que transpassaram, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve Apocalipse 4:1 ali, ou seja, onde o vejam na era de pedra angular. E em cima ele escreve, os judeus verão a Cristo vir e dirão, este é o nosso Deus.
Continua dizendo, mas depois haverá também uma parte para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. O que ele nos disse na mensagem há pouco tempo? Para as prudentes, é difícil, ou que é o da criação de esquilos, que ele dizia aqui, aqui ou aqui, e depois ele dizia para as fátuas mais difíceis para o mundo, dificilíssimo, mais difícil, mas tudo vai ser possível, porque vai ser a palavra sendo falada. Por que será possível? Porque está o título de propriedade no meio da raça humana. Depois virá a parte para o mundo, não para a salvação, mas para dar-lhes a conhecer a condenação que está estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sob o ministério do que come o título de propriedade, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Na mensagem, também que tivemos lendo da estatura de um varão perfeito, mas na página 44, nos diz, na metade da página, diz, e aqui em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem, fazendo piadas dessas coisas, depois seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo completo é Deus. Você vê o olho ali sobre a pirâmide? Isso é o grande selo. Ele escreve o selo do universo. A pedra de coroa nunca foi colocada sobre a pirâmide e não entendiam por quê. A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. E escreve segunda vinda. Em cima aí e do lado escreve a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. Nosso irmão William continua dizendo, e depois em Apocalipse 11, aí encontramos profetizando, dando a conhecer as coisas que acontecerão. Vejam, o mensageiro, esse mensageiro Apocalipse 11, é o que tem esses ministérios, também está dando a conhecer as coisas que acontecerão. Assim como nós vimos esse anjo dando a conhecer as coisas que viriam mais adiante, esse anjo também, porque anjo é o mensageiro, também vem cumprindo a vinda do Senhor e também vem dizendo as coisas que acontecerão. Vem falando de ressurreição, vem falando de transformação, vem falando de rapto, vem falando dos 30 ou 40 dias, vem falando do que acontecerá na ceia das bodas do Cordeiro e também na grande tribulação, onde virão juízos divinos, e também vem falando sobre a introdução ao milênio, já nessa parte final da introdução, e vem falando sobre o estabelecimento do reino do Messias, vem falando desse rapto, vem falando depois da ascensão e depois da grande tribulação, de descer quando voltemos à Terra para estabelecer o glorioso reino milenial. Ou seja, vamos ver, vem falando do rapto, que é o rapto antes da grande tribulação, onde se cumpre a sua vinda, porque ele vem 3 vezes, e se somamos a de depois do milênio, seriam 4. Veio na sua primeira vinda, veio em sua segunda vinda antes da grande tribulação, para levar sua noiva à ceia das bodas do Cordeiro, e vem depois da grande tribulação. Aí estão as 3, para estabelecer o reino milenial, e depois do milênio, onde a terra será purificada e restaurada completamente. E enquanto tudo isso esteja acontecendo, estaremos em um certo lugar, para depois retornar à terra. Aí já seria mais outra vinda. E vejam, esse mensageiro vem falando todas estas coisas,
Por quê? Porque foi dito a ele que profetizasse outra vez. E se está profetizando outra vez, pois tem que falar as coisas que estariam se cumprindo, acho que também se cumpririam mais adiante. Continua dizendo. E depois em Apocalipse 11, aí nós o encontramos profetizando, dando a conhecer as coisas que acontecerão. Será o porta-voz de Cristo e, consequentemente, por meio desse mensageiro, será que a igreja de Jesus Cristo, noiva, e as virgens insensatas e o mundo e o povo hebreu saberão as coisas que acontecerão, porque estará profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vê, todos os grupos, porque a terceira etapa é para todos esses grupos. Na página 92 do livro de citações, nos diz, do parágrafo 793, agora isso é um extrato do quarto selo do livro dos selos, diz: agora, ali nós tivemos ele vindo à noite com a sua grande espada para matar. Encontramos que ele é morto com a mesma espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, aguda, espada de 2 fios, o matam. E o lança assim abaixo. E espera até que esses 7 trovões dê as suas vozes a este grupo, que na verdade pode tomar a palavra de Deus e operar aí, diz aí nos selos. Aqui está um pouquinho, a tradução é um pouco diferente. Eu estou na 254 no livro dos selos. E operar ali, e colocá-la bem, ela dividirá e cortará. Eles podem, aí ele escreve M e E, ou seja, Moisés e Elias, e do lado ele escreve Apocalipse 11, de 1 ao 10. Eles podem fechar os céus, podem fechar isso, ou fazer o que desejam. Ele será morto pela espada que sai da sua boca, é mais aguda que uma espada de 2 gumes. Eles poderão clamar por 100 milhões de toneladas de moscas, se assim o desejarem. Amém? O que eles digam que seja, vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? Seus profetas. E em cima ele escreve: os 7 trovões e o poder da palavra falada. No ministério de Moisés e de Elias. Continua dizendo aqui, nosso irmão William, essa é a única forma em que a humanidade estará atenta às coisas que estarão acontecendo nesse planeta Terra. E é a única forma para as pessoas poderem evitar os juízos divinos a certo nível. Ou seja, que a humanidade, por exemplo, se é revelado, Deus revela que vai acontecer um terremoto em tal nação e em tal cidade. Tem uma mensagem também que nós lemos há pouco tempo, onde ele falou algo parecido. Aqui talvez ele fale um pouco mais claro e com mais detalhes. Diz: Deus revela que vai acontecer um terremoto em tal nação e em tal cidade. As pessoas que ouvem a voz de Cristo, a qual é transmitida e dada a conhecer pelo instrumento que ele terá na terra, o que haverá comido o título de propriedade, o livro dos 7 selos, pois as pessoas que vivem nesse território e vão daí e evitam essa catástrofe em suas vidas e em suas famílias. Vamos ler de novo. Diz, ou seja, que a humanidade, por exemplo, se é revelado, Deus revela que vai acontecer o terremoto em tal nação e em tal cidade, as pessoas que ouvem a voz de Cristo, a qual é transmitida e dada a conhecer pelo instrumento que ele terá na terra, o que terá comido o título de propriedade, o livro dos 7 selos, pois as pessoas que vivem nesse território e vão daí e evitam, ou seja, vão daí e evitam essa catástrofe em suas vidas e em suas famílias. Vem e veja o que ele escreve neste livreto,
onde nos mostra diz as pragas que virão e o ministério que falará, o qual é o único que as pode tirar das pessoas sobre as quais estejam, e no meio ele escreve: foi e será cura divina e salvação. As pragas que virão e o ministério que falará, o qual é o único que as pode tirar das pessoas. Aí que ele escreve: foi e será cura divina e salvação sobre as quais estejam. Esse é o ministério de Moisés e de Elias. Assim foi no tempo de Moisés, quando falou as pragas sobre o Egito. Ou seja, esse é o único, porque é o que tem o título de propriedade. E ele poderá também, como diz aí nosso irmão William, avisar antes que caia esse juízo divino em tal lugar, para que saiam, para que as pessoas saiam daquele lugar. Nesse estudo bíblico também, em um dos estudos bíblicos, ele também escreve: é a pregação do juízo do sexto selo pelas duas oliveiras, Moisés e Elias. Mas antes será revelada a igreja noiva sob o sexto selo, o sétimo selo, sob o sétimo selo. Todo o juízo que vai vir aos moradores da terra. Vejam, sob o sétimo selo, a igreja noiva será avisada, a igreja noiva, todo o juízo que virá aos moradores da terra. E nos disse que a pregação do juízo do sexto selo é pelas duas oliveiras, por Moisés e Elias. O nosso irmão William continua dizendo: Deus não envia juízo sem antes avisar. É assim que é a misericórdia de Deus para os seres humanos, o Cristo enviar o seu anjo para dar a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. É uma ação de misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Lembrem que ele enviou o seu anjo. Vejam, aí cumpriu também essa parte de dar a conhecer as coisas que em breve devem acontecer. E também envia Apocalipse 11, dando a conhecer as coisas que estão fazendo, que estão sendo aí, o que estão fazendo aí, profetizando outra vez. Vamos à página 91 do livro de citações, no parágrafo 972, 992, corrijo. Está na página 91 e na próxima página 92 em cima diz: agora lembrem, agora na primeira era da igreja, a era de Leão, esse era o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu por voz humana. E desenha uma estrela de Davi e escreve leão, é igual poder por voz humana. Continua dizendo: portanto, nós vimos como conhecer o que ainda nem está escrito. Como conhecê-lo? Pois recebendo a esse que comerá o título de propriedade, e aí conheceríamos o que ainda nem está escrito, o que disse, o que o João disse
O que o anjo disse a João, disso não escrevas nada. Assim as pessoas, ao conhecerem todas estas coisas que devem acontecer, estarão atentos a tudo e poderão buscar a Deus, mesmo que para o tempo na qual Cristo já se levante do trono do Pai, já não terá obra de intercessão e não terá misericórdia. Vejam que aí ele já está falando do ministério que nesse momento estaria dando a conhecer as coisas que em breve deve acontecer. Se refere a esse ministério porque diz que a intercessão já terá cessado. Veja como ele já o coloca aí a outro ministério. Já não terá obra de intercessão e não terá misericórdia, mas poderão receber a palavra e morrer durante a grande tribulação por essa palavra, ao crê-la de todo o coração. Mesmo que o anticristo, durante a grande tribulação, vai matar todos os que não estejam de acordo com ele, vai matar ainda os 144 mil hebreus e também as virgens insensatas que não tomaram azeite consigo em suas lâmpadas, mas os entendidos entenderão e se aperceberão e terão azeite em suas lâmpadas. O Espírito Santo dentro deles, e estes somos nós, os escolhidos de Deus, e, consequentemente, haverão nascido de novo da água e do Espírito e estarão no reino de Cristo. E durante esse tempo de apertura, seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados. Um pouco mais adiante ele diz, quando Cristo se levante do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre no céu e o traga à terra e deu o homem para comer, daí em diante não terá limites quanto às coisas que Cristo, por meio do seu Espírito Santo, estará revelando através do seu anjo mensageiro. Enquanto isso, Cristo nos permite saber o que devemos saber até o momento. Assim como Cristo falava, pregava o Evangelho do Reino, mas também em parábolas colocava coisas que correspondem ou correspondiam ao Evangelho da Graça. Em parábolas, falava dos mistérios do reino dos céus, mas aos seus discípulos falava mais claramente. E assim, o Espírito Santo em nosso tempo tem estado desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo pregando o Evangelho da Graça por meio dos seus diferentes mensageiros, os apóstolos e anjos mensageiros e diferentes mensageiros de Deus. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra nos diz, na página 40, diz: então ele começou a ascender, vem, e dos pés começou a construir a igreja, a noiva. Aí desenha uma pedrinha angular e as eras pequenas, retornando de novo, voltando, e agora saindo na pedra angular. E aí desenha uma pedrinha angular, onde todos se unem juntos e fazem um grande corpo transfigurado de Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi, escreve o corpo glorificado de Jesus Cristo hoje. Deus é revelado em cada era por sua palavra prometida para aquela era. Agora, vamos ver quais são algumas de suas promessas para hoje, enquanto estamos fechando com essas palavras. E do lado ele tinha escrito, além de uma pedra angular e 2 estrelas de Davi, ele escreve a pedra angular igual à cabeça. Agora Deus mesmo está se revelando no tempo da luz, da tarde. E aí ele escreve, ele desenha aí uma pedra angular e a parte da 7ª era, que é onde Deus estava se manifestando ali, e também na parte da brecha, ele escreve, e hoje, no tempo da luz da manhã, a grande luz, Jesus, que viria. E o nosso irmão William continua dizendo, um pouco mais adiante, já terminando, diz, se vocês me perguntam
E quantos de vocês gostariam que Cristo completasse o número dos seus escolhidos da sua igreja? E o nosso irmão William diz: pois, amanhã pela manhã, amanhã na atividade, que começa pela manhã e vai continuar do meio-dia em diante. Na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, na página 53, porque vejam que tinha estado se completando a igreja, mas enquanto a igreja não se completasse, não podia acontecer isso que nós vamos ler aqui. Diz: Abraão buscou, vamos a ver um pouquinho antes. Vamos ver um pouquinho antes. Amado Deus, nós nos sentamos solenemente agora com um dia de ação de graças que realmente é, Senhor. Eu estou agradecido, Senhor, por viver nesse dia. Este é o dia maior, é o maior dia. O apóstolo Paulo almejou ver esse dia. Os homens de antes desejaram vê-lo, os profetas desejaram vê-lo e buscaram por esse dia. Abraão buscou esse dia porque ele buscou a cidade cujo artífice e construtor era Deus, e voa por cima de nós esta noite. Pendurado por cima de nós, ele escreve na sexta dimensão, ou seja, em cima. João, vendo o Espírito de Deus descendo do céu, deu testemunho e soube que esse era o Filho de Deus, e pense agora, ele está escolhendo a sua noiva, e ele escreve uma igreja filha de Deus, e escreve: esse é o dia maior, hoje, oitavo dia. Amado Deus, ao longo de toda a terra, fala aos seus corações. Tu és o único que pode transformar os seus corações. Eles nunca o veriam se não fosse que desde o início estava posta aí esta semente. E escreve alma, ou seja, a predestinação. Se a pessoa não foi predestinada, não vai ver. Senhor, só o cego guiará o cego e cairá no abismo, tão seguro como qualquer coisa, porque a tua palavra disse que cairão. Agora, Pai, que nós possamos ver através do país, ao redor do mundo, na África, dezenas e dezenas ao longo da África do Sul, Moçambique, todo o longo do país, pequenas assembleias, levando essas fitas magnetofônicas, e consequentemente essas fitas irá a diferentes cidades estranhas. Veja o que ele fala das fitas. Em uma mensagem ele falou o ministério das fitas, porque vejam, é a mensagem, e tem um lugar onde ele diz que a terceira etapa é a mensagem. E diz que o irmão Branham não estava ali, ou não tinha descido, e os milagres e maravilhas já estavam acontecendo. Mas vejam, é a mensagem, a terceira etapa. Mas o irmão Branham não estava, e tampouco o irmão William vai estar. Nenhum dos dois está. E ali estava nessa visão da capa, e os milagres já estavam acontecendo, porque Deus estava operando nessa visão da capa que foi mostrada a ele. Estava ali Deus operando por meio de outro instrumento. E continuava tocando as fitas, a mensagem do irmão Branham, e continuava esse instrumento falando da mensagem do irmão William, porque viria uma mensagem direta da Escritura, direto da Escritura, tudo da Escritura. A base e a plataforma é a mensagem que o reverendo William Branham precursou, e como ele disse que seria, assim é como está se cumprindo. E como a mensagem do irmão William disse, o irmão William Souto Santiago, é também assim como está se cumprindo. Estão começando a vê-lo se afastando, centenas e centenas deles. Não será preciso de muitos, Senhor, e Cristo virá quando o último membro seja recebido no corpo. Quando é que Cristo virá? Ele diz, quando o último membro seja recebido no corpo, ou seja, no corpo místico de Cristo, qual é a sua igreja. E ele escreve atrás,
nas anotações, diz: Cristo virá quando tenha sido recebido o último escolhido na igreja noiva. E agora, o irmão William deseja que seja na manhã do outro dia, que entre já o último escolhido. Por quê? Vejam, porque ele deseja, naquele momento ele desejava que fosse no próximo domingo. Que começa, diz, pois amanhã, o irmão William diz, pois amanhã pela manhã, amanhã na atividade que começa pela manhã e continuará de cima. Esse é o meu desejo. Eu gostaria que fosse no domingo pela manhã. Por quê? Porque, lembrem-se, vamos refrescar um pouquinho. Ele mesmo tinha feito a pergunta: se vocês me perguntam, e quando você gostaria que Cristo completasse o número dos seus escolhidos em sua igreja? E aí é que ele diz isso, pois amanhã, na atividade de amanhã. Ele diz, por quê? Porque depois Cristo se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre no céu, o traz à terra e entrega o seu instrumento, o seu mensageiro que ele tem na terra. O come e já começa uma nova etapa. Começa aí plenamente a terceira etapa. Quando começa plenamente a terceira etapa? Quando entre o último escolhido, quando ele saia do trono de intercessão, quando traga o título de propriedade aberta em sua mão e entregue ao homem para que o coma, esse homem come e começa a profetizar, e aí diz que começa essa nova etapa e começa plenamente a terceira etapa. Simples assim. Agora vejam na mensagem o selo de Páscoa, nos diz, na página 3, dessa mensagem selo de Páscoa, diz: espero que Deus repita outra vez, não porque vamos para lá, senão que porque estamos buscando a vinda do Senhor. Como disse ele, estamos buscando a pequena ovelha perdida. Ele não virá até que esta ovelha entre. Cada uma tem que estar no redil. Ele não vai fechar a porta até que a última esteja dentro. A porta da dispensação da graça. E mais um pouquinho abaixo ele diz: Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que levantou dos mortos e nos tem dado como um sacrifício, Senhor e Salvador. Estamos tão agradecidos por Ti, paramos ante a Tua presença com o Teu povo que foi redimido e estão buscando por Sua gloriosa segunda vinda para receber-nos a Ele mesmo. E desenha uma estrela de Davi e escreve: buscando a vinda do Senhor. Desenha a estrela de Davi à esquerda e aqui, buscando a vinda do Senhor, uma estrelinha de Davi pequena ali. E também na mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 55 nos diz: da 54 abaixo diz: o que foi que Jesus disse quando ele veio? Ele disse àquelas pessoas: vocês hipócritas, vocês embranquecem as paredes e constroem as tumbas para os profetas, e os seus pais os puseram a eles ali. Ou seja, limpa as tumbas dos profetas, e os pais deles mesmos foram os que os enterraram ali. E vocês são os filhos de seus pais. As obras que eles fizeram, vocês também as farão. Sempre se mantém dessa maneira, meu irmão. Mas quando Jesus vem, algum dia, o grande pastor das ovelhas de Pentecostes, através de Lutero, através de todas as eras,
aceitaram a luz enquanto vinha através dos portadores. Não aceitar o portador, aceitar a luz, ver, saiu fora. Ele virá a redimir. E ele escreve, quando Jesus venha, virá a redimir, e escreve também, a palha não herda com o trigo. Ele virá redimir? Eu estou tão contente em saber que eu sei que ele virá de novo. Oh, você será contado com o seu grupo? Você será contado? Só tem uma maneira de fazê-lo, não por ingressar a uma igreja, mas por ser nascido nele. E desenhe uma pedrinha angular e as eras, e uma estrela de grande, e como uma seta, uma volta redonda da estrela de Davi, da parte de baixo das eras, para cima a pedra angular. Tudo que o Pai me deu virá a mim, e nenhum homem... Aqui, vejam aqui, para que vocês vejam. É essa pedrinha angular, ou essa pedra angular, com as eras e a estrela de Davi. E toda a borda aqui, ou seja, que todos os escolhidos que pertencem ao corpo místico de Cristo, que se refere ao que ele vem falando aí. Quando ele coloca nesse desenho e lê o texto, aí vão ver. E tudo que o Pai me deu virá a mim, e nenhum homem pode vir a menos que meu Pai o chame. Vê, isso é tudo o que há nisso. Aceite-o. O nosso irmão William continua dizendo, o que chega, Miguel, já está terminando a mensagem ali. Lembre que está profetizada uma apertura que virá. E isso pode começar a qualquer momento. Estejam firmes na palavra, na mensagem, no Evangelho de Cristo, e vossas congregações também, e os irmãos de vossas congregações também. Agora lembrem que ele sempre nos dizia, e repetimos, que tenha tudo em dia, o registro e tudo em ordem nas vossas igrejas. Sabendo que vem esse momento difícil, mas que isso será para os escolhidos o momento glorioso da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Será o momento glorioso na qual Cristo manifestará todo o seu poder, a manifestação plena de Jesus Cristo em sua igreja. Na página 92 também nos fala, aqui no parágrafo 795, que esse é um extrato do livro dos selos, da página 256, para ler aqui o que ele escreveu nesse parágrafo, parágrafo 795, da página 92 diz, observe, montando um cavalo amarelo. Segundo, ele aparece em seu último passeio. Ele está no seu final agora. Agora, isso não é em nosso dia. Isso será mais adiante, neste último passeio, ou seja, o anticristo, o homem do pecado, a besta. E tudo isso nesse cavalo amarelo, em seu último trajeto. Isso será mais adiante. Este é o selo predito. Qual? O quarto selo. Porque vem a igreja, se foi quando isto acontece, mas quando Cristo aparece aqui na terra, como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, de anticristo, a falso profeta, depois a besta, o mesmo diabo. E ele está cavalgando em um cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores, para parecer pálido e moribundo, mas quando o Senhor apareça aqui na terra, ele estará montado em um cavalo branco como a neve, e ele será inteiramente, exatamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E escreve Emanuel, e escreve também Deus em carne, Moisés e Elias. E escreve do lado um selo predito.
E em cima escreve também a palavra encarnada em o homem, Apocalipse 19, 11 ao 21. Bom, nesse tempo, o nosso irmão William continua dizendo, bom, nesse tempo você vê, o reverendo William Branham o viu na visão da carpa. O que o reverendo William Branham viu na visão da carpa? Isso ainda não se cumpriu literalmente, mas vai se cumprir. E o que comerá esse título de propriedade será um instrumento de Cristo para essa etapa que vem. Quem será o instrumento de Cristo para essa etapa que vem do cumprimento da visão da carpa? O que comerá o livro. Em outras palavras, o que come o livro é o que está dando cumprimento à visão da carpa, a etapa que estamos agora. E vamos ver se é nessa mensagem, nesse livro, da mensagem do sétimo selo do livro dos selos, porque diz, na página 471 do livro dos selos, porque eu me recordei, eu me lembrei desse livro, dessa anotação que ele escreveu aqui. Eu não sei se nós já lemos, porque o nosso irmão William diz o que lemos. Bom, nesse tempo, vejam, o reverendo William Branham o viu na visão da carpa. E aqui, aí na parte final, aí no Canyon Sabino ele me disse, essa é a terceira etapa. Tem 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas, se viu ontem, ele escreve Moisés e Elias, e no livro azul, não tenho aqui, mas você já sabe o que ele escreveu aí, e outra hoje, ou seja, ele escreve a vinda do Senhor, e resta uma coisa que eu ainda não pude interpretar porque está em um idioma desconhecido, mas eu estive ali parado e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa que vem, e o Espírito Santo de Deus, ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. Vale mais parar aqui, porque eu me sinto dirigido a não dizer mais. E ele escreve do lado aí, em uma partezinha, o viu. A quem ele viu? Viu a coluna de fogo no instrumento que Deus estava usando naquele momento, na qual ele foi levado para ver essa visão. Ele também nos disse, o nosso irmão William, que ali ele viu ao instrumento, o véu de carne. Diz que o viu. Bom, nesse tempo, vejam, o reverendo William Branham o viu na visão da carpa. Isso ainda não se cumpriu literalmente, mas vai se cumprir. E o que comerá esse título de propriedade será um instrumento de Cristo para essa etapa que vem. Na mensagem Os Ungidos do Último Dia, na página 40, nos diz, página 40 abaixo ou 41 diz, e lembrem, quando ele tratou de se manifestar, e aí desenha uma estrela de Davi e a pedra angular aí mesmo dentro e na parte de baixo das eras. Quando ele tratou de se manifestar na igreja, ele foi lançado. Ainda essa igreja diz que são reticências ungidos, mas aqui está a palavra, Cristo mesmo. Essa é a palavra ungida, a qual virá, e escreve Moisés e Elias, pelo resto do seu corpo, a noiva, os ungidos, reticências, da mesma água que regou o trigo, do mesmo corpo, e desenha uma pedra angular e as eras, e a seta, a pedra angular, como falamos há pouco, também rega o joio,
ungidos, também somente os escolhidos ou predestinados poderão diferenciar entre eles. E escreve a palavra encarnada. E termina aqui dizendo, portanto, vamos deixar isso aí quietinho, mas o vamos saber literalmente quando esteja se cumprindo. Que Deus continue nos ajudando e continue abrindo nosso entendimento, as Escrituras, para poder compreender esse grande mistério do que há de vir, virá e não tardará, e continuar vendo, literalmente, cumprindo o que foi prometido, que seria a vinda do Senhor. Porque o que há de vir, virá. Podemos dizer, o que há de vir já está. E não tardará. É o tema, o que há de vir, virá e não tardará. Nos coloquemos de pé. E assim, deixamos nesse tema, o que há de vir, virá e não tardará, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.